Bom dia, pessoal. Bom dia a todos que estão presentes. A gente vai aguardar uns minutinhos, vou colocar um videozinho antes de iniciar o webinar, para dar tempo de todo mundo entrar. At Lincoln Electric, we're working to build a better world. We find new ways to cut and join metals. I'm working on the next big breakthrough. I help our customers use data to monitor the quality of welds anywhere in the world. I make automation easy. I work with our customers to ensure that our products meet their needs. When our customers change materials, we address it right on the spot. I designed one machine to do the work of 7. We build it from the ground up. I am developing advanced technology to deposit metal faster. I see a future where it takes half the time to process and join metals. I create smart homes using machine learning. We'll be able to deliver instructions right to your helmet. The data is out there. The technology is right here. I'm helping the next generation of welders get into the game. We're working with governments around the world to set up welding education. We are Lincoln Electric. I am Lincoln Electric. And this is how I'm building a better world. Building products that are designed to last. Building relationships with our customers. Building our team. Building our workforce. Building trust. And building a better world. The golden rule is essential. What helps others will help us. For 125 years, we've been operating by a higher standard to build a better world. Bom, perfeito, pessoal. Já deu para todo mundo entrar. Esse webinar vai ser ministrado pelo Gustavo Provin. Todas as dúvidas que forem feitas eu vou administrando aqui para fazer no final do webinar. Então, se tiver dúvida, fica até o final que as respostas vão ser dadas aí pelo Gustavo. O conteúdo desse webinar é gravado e posteriormente disponibilizado no nosso canal do YouTube, Lincoln Electric Brasil. E ao final do webinar também é enviado um certificado de presença para todos que ficaram até o final, com os contatos também do Gustavo para posteriores projetos. Passo aqui a palavra então para o Gustavo, fico à disposição. Gustavo, se precisar de qualquer coisa, eu estou aqui. Beleza, obrigado, Bruno. Bom dia a todos. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Me confirmem aí, por favor, se já estão lendo o conteúdo. Bruno, pode me dar um sinal? Tudo certo, Gustavo. Tudo certo aí, beleza, pessoal? Maravilha. Joia. Tem poucos slides, estão até um pouco carregados, mas a gente vai tentar ser o mais sucinto e objetivo. E o nosso principal objetivo aqui ao longo dessa jornada é, pelo menos, direcionar, né, vocês para a decisão. E se não for aqui nessa conversa de 40 minutos aí, aproximadamente, que a gente vai ter 1 hora, nos próximos passos aí com as visitas aí do time comercial, né? Mas a dúvida que surgiu nos últimos meses aí, principalmente com a chegada e a consolidação do robô colaborativo, é o que faz mais sentido
hoje dentro do processo produtivo das empresas, a célula ou o robô colaborativo. E é isso que a gente vai, então, debater aqui nessa conversa. Antes disso, eu gostaria de frisar os benefícios da automação, independente qual for, né? E aqui vocês possivelmente já estão no meio produtivo, dentro das fábricas, sempre se ouve falar, mas é válido nós reforçar os benefícios. Questão de produtividade, redução de custos, né? Isso é indiscutível, redução de área fabril, né? Muitas vezes a gente ignora esses pontos. Consistência, repetibilidade, capabilidade de processo, principalmente por a gente retirar o fator humano do processo de soldagem, então a gente consegue ter um processo mais estável, né? E aí, a partir desse processo estável, vou comentar com vocês ao longo aqui do material como implementar isso e o que a gente pode melhorar através da implementação, né? Facilita a melhoria contínua, né? Muito atrelado a esse ponto que eu comentei da retirada do fator humano do processo, né? A gente pode implementar, independente da solução, múltiplos processos de soldagem, hoje com o robô industrial, com a célula, ou com o robô colaborativo. E aqui a gente está falando, seja com o processo MAG, MIG, com o TIG, com Metal Core, com duplo arame, e com Hyperfill. Isso é importante também lembrar. E para as duas tecnologias, a gente tem capacidade avançada de soldagem. E isso é o quê? Utilizar sensor de toque para localização de junta, o recurso do Arc Sensor para fazer o segmento da junta através do arco e os recursos de multipasse. Essa é uma dúvida bem comum que o pessoal tem, né? O colaborativo, por ter uma programação mais facilitada, o pessoal tem dúvida se tem esses recursos, e aqui a gente já traz que sim, né? Entrando um pouco mais no debate, a gente vai elencar 3 pilares aí que vão nos nortear o caminho que a gente vai seguir. Aqui a gente está falando em variabilidade de peças, né, do mix produtivo, volume e repetibilidade. Então, que perguntas eu preciso fazer, né, ou olhar para dentro de casa e ver? As peças são variáveis ou repetitivas? Né? Qual é o tamanho dos lotes? Que tempo demora para produzir, seja manual ou seja trazer isso para um tempo estimado da automação, né? Qual a frequência em que o lote se repete e se eu consigo agrupar, né? Tem casos que a gente consegue agrupar lotes e trabalhar com estoque, né? Tem casos que não. Eu trabalho só sobre demanda, sobre venda, então eu não vou trabalhar com estoque, então eu não vou agrupar lotes, ter lotes maiores e reduzir o setup, né? Dito isso, a gente entra um pouco aqui nas células robotizadas, e aí eu vou explicar um pouco sobre esse produto, depois eu vou comentar sobre o colaborativo, e no final a gente tem um quadro comparativo aí para resumir a nossa conversa. O que são as células robotizadas? São equipamentos projetados para lotes maiores de produção, né, para peças dedicadas, ou um mix de peças dedicados. Eles são adequados ao mix de produtos, né, eles são configurados baseado no mix de produtos e também ao layout fabril, né? Então, a gente pode ter diversas configurações aí. Aqui é um ponto importante também, a célula a gente trata dentro da PowerMIG e da Lincoln como um projeto, né? Devido às diversas modificações e alterações que a gente pode fazer, né? Obrigatoriamente exigem dispositivos de soldagem, isso no robô colaborativo não é uma obrigatoriedade, né? A gente utiliza, no caso, robôs industriais que nos permitem maior velocidade de movimentação aérea, principalmente.
E aqui um dado estatístico, realizam o trabalho de 4 a 6 soldadores. Vai depender da tua eficiência hoje na fábrica. Peças maiores tendem a jogar o número para cima, componentes menores, tu tem uma eficiência melhor de arco, a gente tende a jogar esse número mais para baixo, por volta de 3, 4 soldadores. Ainda sobre as características, né, e limitações da célula, são geralmente projetos que o investimento inicial pode ser maior, tende a ser maior, né, dependendo da complexidade do projeto. É indicado para peças repetitivas, necessário espaço dedicado com proteções físicas, né, em relação à segurança do equipamento, são limitadas pela área útil de soldagem e programação menos intuitiva. A área útil de soldagem é o que vai determinar o tamanho da máquina, e isso está relacionado ao tamanho da peça com o dispositivo, né? Então, a gente tendo esses dados de entrada, tamanho da peça, dispositivo, se essa peça precisa ter movimentação, em que sentido ela precisa movimentar, a gente vai configurar a máquina através da aplicabilidade, né? Nesses casos, né, a gente diz a peça precisa vir até a estação de soldagem, né? Então, tu vai ter essa questão logística no teu processo, né? E a programação menos intuitiva em relação ao robô colaborativo, de fazer aquela programação ponto a ponto, muitas vezes, ou através de outros recursos que eu vou dar uma pincelada aqui adicional no nosso webinar. Falando um pouco da linha, mas sem entrar muito na questão de catálogo, né? A gente vai começar com um produto mais simples, que seria com a mesa fixa, para componentes mais simples, que a gente não precisa de movimentação da peça. No próximo degrau, nós vamos ter os posicionadores horizontais, aí toda a linha com posicionadores horizontais, com troca de estação ou não, né? Aí sim a gente já fazendo o movimento da peça no eixo horizontal. Subindo mais um degrau, os posicionadores que nós chamamos de orbital, né? Então, diversas configurações aqui de produto, voltado principalmente para peças que têm maior dificuldade de acesso, tem uma aplicação de soldagem na posição plana, né? E aí, a partir dessas 3 famílias, a gente vai ter as especiais, que aí a gente vai adicionar eixos externos, seja trilho, eixo adicional de robô aqui, como por exemplo um eixo Z, fazer uma máquina em linha por uma questão de atender o layout da fábrica, uma limitação de espaço fabril, né? Então, aqui está um resumo, né, dos modelos, e a partir da necessidade a gente vai customizar e alterar isso. O principal desafio que a gente traz aqui para a conversa e para definir a questão da célula ou do colaborativo é a questão da programação de trajetória, que ao longo do tempo, né, a tecnologia trouxe para nós os cobots, o software de programação offline, esse já mais consolidado praticamente desde o início da robótica aí. Algoritmos de programação automática, eu vou dar uma pincelada sobre isso, sobre algumas aplicações que a gente tem, e geração de trajetória automática através de sistema de visão ou de scanner, alguma coisa nesse sentido, para aplicações mais específicas, né? Falando sobre os cobots, para quem não teve contato ainda, ele é um robô voltado para a interação humana. Então, os limites de potência, de força deles são controlados, né? Os cantos também são todos arredondados. E isso caracteriza ele
com a possibilidade de nós não precisar termos barreiras de segurança, proteções perimetrais, como a gente está vendo aqui na imagem. O operador está justamente do lado do robô colaborativo, né? Então, essa é uma das principais diferenças em relação à célula. A programação, sim, é mais fácil em relação ao industrial. A gente fala, né, pega pelo braço ali, solta o freio dele, começa a levar, a salvar os pontos. E isso facilita quando a gente tem um mix grande e lotes pequenos, né? Depois vou dar mais exemplos sobre isso também. Diferente da célula que eu preciso, vamos dizer, trazer a peça até a estação de soldagem, aqui eu posso levar ele para diferentes pontos da fábrica, né? Ele é uma estrutura móvel e a partir disso vai se adaptar a diferentes configurações de peça aí, sem grandes espaços físicos. É um tema de mais fácil implementação em relação à célula, sim, né? Só que a gente comenta muito na segunda semana ali, depois do treinamento, o pessoal já está utilizando. Muitas vezes a célula, dependendo do projeto, são alguns meses de ramp-up que a gente fala, que é todo o tempo de maturar bem a tecnologia e melhorar o programa de soldagem para melhor produtividade. Então, o ramp-up do colaborativo ele é mais curto em relação a uma célula industrial, né? A gente tem limitação quanto ao uso de eixos externos, então posicionadores, trilhos, né? É mais limitado esse tipo de recurso no robô colaborativo. Como comentei, móvel pela fábrica, mais fácil de implementar e isso torna um produto que ele pode ajudar a quebrar a cultura. Muitas vezes, o ideal é a célula robotizada pelo volume, pela demanda, pelo mix de vocês. Mas, por ser o primeiro contato, tem uma insegurança em relação à automação. Teve um caso frustrado no passado dentro da empresa. Quero retomar esse assunto. O Cobot, ele é uma porta de entrada, como a gente diz nos clientes, por ser mais fácil de implementar e ter os resultados de forma mais rápida em relação à célula, tá? É um produto padrão, diferente das células que eu comentei antes, que é um projeto, que é um produto. A gente vai ter poucas configurações, e aí sim fica mais fácil a entrega também em relação a prazo, né? Fica um produto mais rápido, porém ele vai realizar o trabalho aí aproximadamente de 2 soldadores, né? Estatisticamente, 2 a 3 soldadores, também dependendo do teu mix e da tua quantidade de solda. Deixa eu passar. Basicamente, 2 modelos, tem algumas outras configurações, mas primeiro aqui é um modelo que a gente tem o carrinho também, mas tem uma mesa. Isso facilita o uso de dispositivo para peças pequenas. Ele tem um alcance menor também. Eu posso usar ele em estruturas caldeiradas, né? Como é esse caso aqui. O robô está soldando uma estrutura externa, mas ele é indicado principalmente para componentes menores, né? Já o modelo maior, aí sim, eu vou ter um maior raio de alcance voltado para estruturas maiores. O que isso vai influenciar? Numa estrutura 5, 6 metros, o modelo de baixo eu vou movimentar ele menos ao longo da peça, então eu vou precisar fatiar menos programas do que o modelo superior, né, do que o modelo anterior. Para aumentar um pouco aí a eficiência e a programação.
E tem um resumo dos dois produtos baseado em critérios, né? Velocidade aérea, eu tenho alta para média. Produtividade, né? Flexibilidade, que eu acho que é um dos principais pontos, né? A flexibilidade de aplicação aqui que eu trouxe destacado. Eu tenho uma flexibilidade média na célula contra uma alta flexibilidade no robô colaborativo, né? Questão da segurança, que pode ser um ponto importante aí para a decisão. A aplicação em relação a volumes de soldagem e a produtividade equivalente. Trazer alguns cases para vocês, né? Tem clientes que nos contataram até na feira agora que a gente teve em maio. Eu estou pensando no robô colaborativo para soldar tal produto, né? Beleza. Qual é a tua necessidade por dia? Eu produzo 250 itens por dia, né? Em 2 turnos. Cara, o Cobalt ele pode ser como uma quebra de cultura da tua aplicação. Mas, em termos produtivos e de custo-peça ao longo do tempo, com certeza a célula vai ter mais sentido, né? Vai ser mais rentável para a operação do que o robô colaborativo, né? A gente tem um outro caso de um cliente que comprou uma unidade nossa para alguns determinados itens e um determinado produto subiu muito a demanda, a ponto do colaborativo já não tem mais sentido. Então, ele migrou agora com um projeto com célula dedicada para esse item, né? Que reflexão eu quero fazer aqui com vocês? Um não anula o outro, né? Uma tecnologia não vai anular a outra. Na verdade, elas vão se complementar dentro do processo, né? Se eu tenho partes do meu produto que é padrão, né? Algum subconjunto, algum acessório que, independente do produto final, eu sempre vou ter ele, vou ter um volume, eu posso ter uma célula para esses subconjuntos, mas para a montagem final, eu posso trabalhar com um robô colaborativo, né? Essa é a grande mensagem que a gente quer trazer aqui para vocês. A gente pode, como eu comentei, indicar por uma questão de entrada o colaborativo, mas a gente vai deixar isso muito claro para vocês ao longo da jornada, que a célula talvez vai ter um investimento um pouquinho superior, mas ao longo do tempo ela vai ter mais sentido produtivo aí, tá? Aqui só uma outra pincelada em relação a outras formas de programação. Eu coloquei no slide anterior em relação ao grande desafio do robô industrial, e a gente tem pelo menos mais 3 formas de trabalhar isso. A primeira delas, e já muito consolidada, é o software de programação offline, né? É tu criar a trajetória, a estrutura do teu programa no ambiente virtual, no computador, transferir esse programa para o robô. Isso vai reduzir o teu tempo de máquina parada, principalmente, né? Vai facilitar muito. A gente tem aplicações com algoritmos de programação automática que muito restrito, quando a gente tem o mesmo cordão que eu preciso repetir em vários pontos da minha peça em distâncias conhecidas. Então, eu preciso saber quais são essas distâncias, qual é o tamanho do cordão, como é a configuração, para que eu possa prever no equipamento, para que a gente possa prever na célula uma IHM e, através dessa IHM, o operador vai colocar alguns dados de entrada, né? A gente tem essa aplicação para picote de moenda de cana-de-açúcar, já bem consolidado, e alguns outros estudos na indústria geral, né? Vou dar um exemplo, caixa elétrica, quadro de comando. A gente tem basicamente variação do comprimento, né? do plano e da altura. A partir dessas variáveis, a gente consegue
informar isso para o robô numa tela, a gente verifica com o sensor de toque esse ajuste fino e o robô realiza a soldagem. Então, com variáveis conhecidas, sendo o mesmo cordão, né, a mesma configuração de junta, eu consigo replicar ele várias vezes, né? Por último, também falando um pouco de programação, geração de trajetória através de scanner, né? Eu trouxe aqui algumas imagens de um produto da Enrotec, que é uma empresa da Europa, lá da Lincoln, do grupo Lincoln, assim como a PowerMig, que a gente tem scanners, sistemas de visão, que eles varrem a peça, identificam as juntas, mesma coisa, o operador seleciona na tela do equipamento qual é a junta que ele deseja soldar e essa configuração da soldagem, e a partir daí o robô faz o ajuste fino com o sensor de toque para referenciar, localizar a junta e realizar a soldagem. Aqui mais limitada a aplicação também, é muito usado na indústria naval esse tipo de tecnologia, né? Também tem limitação em relação a eixos externos, posicionadores, então geralmente são painéis colocados aqui no chão, mas já tem hoje tecnologia voltada para sistema de visão e facilitar a programação. Então, ao longo do tempo, vieram os robôs colaborativos e também os sistemas de visão aí que a gente acredita que é um próximo passo que a automação robótica vai entrar aí. Como implementar a automação na soldagem, né? Aqui também, independente da automação, trouxe alguns pontos que é importante por onde nós começar, e ao longo da caminhada, o time comercial vai orientando. Primeiro é nós saber exatamente o que a gente quer soldar dentro do nosso processo, quais são as peças, né? Então, elencar esses produtos. Caso haja muita variação de tamanho, tem peças de 2 metros até peças de 12 metros. Nós vamos entender essa diferença percentual para saber se um equipamento de 12 metros tem sentido, vai ter viabilidade de investimento, ou o equipamento, por exemplo, de 5 metros vai atender a curva 80-20, né? Ou seja, ele o Cobot, né? Vai ter mais sentido o Cobot com o braço menor ou com o braço maior, né? Outro ponto que a gente gosta de frisar muito, né? A automação ela não vem para alterar, pelo menos não inicialmente, a forma como o produto é fabricado, né? Ela vai trazer ganhos de qualidade, de produtividade, de eficiência para a fábrica, mas ela não vem para modificar. Ela vai mostrar, sim, oportunidade de melhoria desde o projeto, né? Alguma configuração de junta que pode ser mudada em projeto para facilitar o processo, isso pode ser, mas na maioria das vezes a gente tenta não alterar isso, né? Ou não começar desta forma, né? Até para a gente implementar a automação com as mesmas variáveis, né, que a gente já tem no processo atual, seja ele manual ou semiautomático, porque se a gente já tem uma variável de automação para implementar, nós trazer variáveis de processo dentro pode ficar um ramp-up mais demorado, né? Então, o que a gente indica? Por exemplo, alterações simples, arame e gás. Começa com o arame, o gás, o sequenciamento de solda, que muitas vezes o soldador faz na mão, né? A gente tenta, no ramp-up da máquina, puxar esse conhecimento do soldador para automação, pelo menos de forma inicial, né?
Depois, com um processo mais estabilizado, aí a gente indica o pessoal da parte de processo trabalhar aí sim em melhorias, porque fica mais fácil. Como eu comentei no início, a gente tira a variável humana, né? Muitas vezes a gente quer ganhar produtividade e vai trocar o arame de 1.0 para 1.2 de diâmetro, né? O soldador já sente uma dificuldade na mão, já tem uma resistência. Com a automação, a gente tira a variável humana e isso facilita muito, né? Iniciar pelas soldas mais fáceis e de maior comprimento, ou seja, para nós ter o maior percentual de soldagem da peça sendo feito na automação. E aqui eu quero abrir um parênteses também. Nós ter o discernimento, acho que essa é a melhor palavra, que dependendo da aplicação da complexidade da peça, a gente não vai conseguir soldar 100%. Muitas vezes a gente tem essa expectativa de soldar 100% do item com um robô, né? Talvez ao longo do tempo se atinja esse percentual, né? Mas, eventualmente, com acessos difíceis na peça, por alguma questão, às vezes, do dispositivo não dá o acesso, a gente indica aquelas soldas menores ou de difícil acesso, inicialmente mantém o processo manual, né? A gente teve casos em projetos que o robô precisava entrar dentro da peça, a gente encher de toque para garantir a posição, para fazer 3, 4 cordões ali de 30, 40 milímetros, né? Então, no tempo de ciclo, isso dava, sei lá, 2 minutos, enquanto o soldador podia fazer na mão em menos de 1 minuto. Então, essa é a parte que a gente orienta para deixar para depois, para ver como trazer isso para o robô, né? Seja fazer um subconjunto para facilitar o acesso, seja mudar aí sim o projeto da peça, né? E tudo isso, né, vai trazer um ramp-up mais seguro, um processo mais seguro e com variáveis conhecidas, é o que a gente defende, independente aí do produto, e tomar decisões baseadas em números aí para facilitar. Certo? A parte teórica nós encerramos por aqui. E vamos ficar aberto a perguntas aí, Bruno. Maravilha, Gustavo. Por enquanto eu não tenho uma pergunta, vamos esperar uns minutinhos. Ressaltar aqui para o pessoal que esse conteúdo está sendo gravado, vai ser disponibilizado no nosso canal do YouTube. Se tiverem qualquer dúvida, a gente vai esperar mais uns minutinhos, senão a gente encerra por aqui. Tá bem? Ficamos no aguardo. O André Rinco pergunta se pode falar um pouco mais sobre o scanner. Sim. André, ainda é uma tecnologia nova, a gente está trazendo isso, né? Não temos muitas novidades, mas em termos de programação, é algo que a gente entende que vai facilitar bastante aí o scanner identificar as juntas e realizar essa sequência de programação de soldagem, né? Basicamente, ele varre a peça, vai identificar as arestas e depois, com o sensor de toque, faz o ajuste fino aí. Perfeito. O Anese Santos pergunta o seguinte: como é realizada a integração das câmeras de visão? Quanto tempo agrega no processo? Desculpa, Bruno, pode repetir? Posso. Como é realizada a integração das câmeras de visão e quanto tempo isso agrega no processo? A integração é feita via software, né? A gente, pelo conhecimento que a gente tem até o momento, isso é feita uma calibração da máquina que
quando a câmera tira a foto, ela consegue identificar exatamente a posição e passar para o robô essas coordenadas, né? E através das coordenadas o robô lê esse código como se fosse uma tabela aí. Boa. O Carlos pergunta o seguinte: na velocidade de soldagem, o colaborativo é menor? Se sim, quanto? Não, aí é uma pergunta muito boa e bem comum também. A velocidade de soldagem ela é uma limitação do processo. Então, isso vai estar mais relacionado à tua espessura de chapa, o gás, ao diâmetro do arame, etc. Então, a velocidade de soldagem que a gente vai aplicar no colaborativo vai ser a mesma, né? A gente tende a aplicar a mesma no robô industrial. A questão é o movimento aéreo, né? O movimento ponto a ponto de um cordão para o outro, que o robô industrial é mais rápido. Legal. O Diego pergunta o seguinte: o scanner seria o substituto do DTPS? Dependendo da aplicação, sim. Depende da complexidade. O José pergunta: em relação aos cobots, como está a interpretação com relação a NR12? No nosso caso, José, o nosso produto ele é laudado, né? Ele atende às normas europeias e a partir da norma europeia, onde a norma brasileira ele atende o laudo NR12. Então, é um produto que atende às normas brasileiras aí para soldagem também. O Júnior da Soldap pergunta o seguinte: qual é a vida útil de um robô industrial em relação ao colaborativo? Realizando, é difícil estimar porque depende muito do uso da aplicação, né? Como se fosse um carro. Mas realizando todas as manutenções, ambos os produtos aí tendem a ter uma vida útil de 10 a 15 anos, podendo ser mais ou menos, dependendo do ciclo de trabalho aí. O Valmir pergunta o seguinte: com a alta variabilidade de peças, o Cobot suporta armazenamento de programação? Quantas? E se ao repetir o setup para a mesma peça depois de um tempo, tem como salvar a instrução de montagem para a mesa do Cobot? Boa pergunta. Acho que foi o Matheus, né? Isso. Matheus, sim, suporta alta variabilidade de peças. Confesso que eu não tenho os detalhes de quantas linhas ou quantos pontos consegue salvar, mas sim, e não é porque o Cobot tem uma programação facilitada que toda vez que essa peça voltar, tu vai ter que criar um programa para ela, né? Então, sim, tu salva o programa do teu produto e depois de 1 mês, 3 semanas ou 3 meses, quando tu voltar a produzir ele, tu pode usar e deve usar o mesmo programa, né? Não tem o menor sentido tu toda vez estar criando o mesmo programa para a mesma peça. Show. Acho que tenho 2 perguntas que é em relação a como é calculada a produtividade do robô em relação à produtividade humana. A gente basicamente calcula seguindo o projeto de soldagem, né? Baseado no desenho de soldagem, um tamanho de cordão, de perna ou de garganta que a gente tem que atender. Esse tamanho de cordão nos dá uma velocidade inicialmente teórica, mais as ineficiências da célula em relação à movimentação aérea, sensor de toque, e a gente chega num cálculo teórico, vamos dizer assim, né? Depois, na prática, a gente consegue otimizar ele. Mas é baseado sempre na junta, na quantidade de solda que a gente vai depositar. Perfeito. O Leonir pergunta qual o tamanho do GAP que o robô reconhece. Qual a estabilidade desse GAP e para não ter que ter mais de um passe. O
o gap, acho que foi o Rodrigo aqui, pelo que eu vi, né? É o Leonir. Leonir. Qual o tamanho do gap? Leonir, o gap ele também, assim como a velocidade de soldagem, ele está relacionado a uma variável de processo, né? A gente costuma dizer, o robô ele é cego, independente de ser o industrial ou colaborativo. O soldador na mão, ele vai abrir mais a costura, como a gente diz, e ele vai preencher aquele gap quando precisar. A questão é o quanto o teu processo é estável em relação a isso. Por exemplo, eu sempre tenho o gap e é um gap controlado, é de 4 a 5 milímetros. Dá para soldar com o robô, porque na hora da programação a gente vai parametrizar o robô para preencher esse gap de 4 a 5 milímetros. Agora, hora eu tenho a peça encostada, né, junta perfeita, a hora eu tenho 5 milímetros, fica difícil nós fazer essa programação, porque não tem como identificar essa leitura, né? O ideal para não precisar, para não ter problemas de processo, de cordão instável, etc., o gap máximo tolerável é o diâmetro do arame. Então, se a gente usar um arame de 1.2, o gap tolerável é 1.2, 1.5 de abertura. Perfeito. O Leonir também fez outra pergunta aqui em relação se é possível interpolar com dispositivos giratórios, o Cobalt, né? Pode interpolar com dispositivos giratórios, se isso é possível e se é de baixo custo em relação a uma célula. É possível com algumas restrições, aí a gente tem que avaliar caso a caso, se precisa ser um movimento harmonizado, como a gente diz, né? A peça tem que ser sincronizada, a velocidade de soldagem com o eixo, e o custo é justamente relativo, né? A questão é, tu já tem esse dispositivo e tu quer integrar, ou tu quer a solução pronta, o custo é muito relativo em relação à aplicação. É possível, né? Tem alguns casos que sim, mas a gente precisa entender com mais detalhe qual é o tipo de posicionador e a aplicação. Eu acho que até se baseia aqui na outra pergunta do Diego também, se é possível fazer integração do Cobalt com algum dispositivo que tenha automação, servindo de eixo externo. Nesse caso sempre é indicado a célula industrial. Este é o... É o Diego Cândido. Tá. Geralmente é indicado a célula industrial, né? Como eu comentei antes, depende da aplicabilidade do produto e do processo, né? A gente consegue colocar externo no colaborativo, tem aplicações para isso, mas depende do processo aí da peça. Legal. O Valmir pergunta como pode ser pensada a aplicação quando a junta requer pré e pós-aquecimento. Dá para implementar em uma integração no Cobalt para isso? Em cobalts, eu acredito que é mais sensível, né, fazer essa aplicação, mas em células industriais a gente já tem projetos implementados, sim, com pré e pós-aquecimento, né? Aí a gente tem que entender principalmente a questão de segurança e a questão da chama aí no robô, né? Com a célula é possível, a gente já tem projetos assim. Bom. O Júnior da Solap faz outra pergunta aqui. Qual a taxa efetiva média de arco aberto de um robô, sendo considerado por um tempo muito bom? Exemplo, de 8 horas. A gente sabe que quanto mais tempo de arco aberto, melhor. Mas qual é a média hoje dentro das empresas?
média tende a ficar a eficiência teórica a gente calcula na casa dos 85%, mas tempo de arco aberto aproximadamente aí 60, 80% do tempo. Tem produtos que vai ter muita movimentação aérea, cordões menores, vai puxar esse tempo para baixo, né? Agora, estruturas maiores, principalmente linha amarela, né? Tende a puxar esse tempo para cima por ter muita soldagem e o tempo de arco aberto maior. Perfeito. E acho que agora a última pergunta, por enquanto, né? Qual a penetração que o material, através do robô, realiza? Exemplo, 2 milímetros. Pergunta do Ronaldo. Ronaldo, mais uma pergunta mais relacionada a processo, né? O robô ele vai ter a configuração da fonte de solda e a penetração ela vai estar relacionada às variáveis de processo convencionais, igual a gente tem na solda manual. O tipo, o diâmetro do arame, o tipo do gás, a posição de soldagem, né, a configuração da junta. Então, a gente vai ter mais qualidade, sim, tende a ter uma penetração mais estável com automação, né? Mas precisar quanto que é essa penetração, isso é muito relativo aí em relação ao processo de soldagem, né? A espessura da junta, da chapa também, né? Perfeito. É só tem a pergunta do Jason, de Jason. Nos cobots, possuem algum case de implementação de automação em uma guia linear, no caso, para atender mais de uma estação de trabalho? Temos sim. Isso a gente pode organizar, mas tem case sim, Jason. Pode colocar numa estrutura à parte, movimentar ele de forma manual e tu atender vários postos de trabalho. Isso é possível fazer. Perfeito. O René pergunta quais os limites de velocidade de soldagem no cobot? Os mesmos do robô industrial, né? Velocidade de soldagem está relacionado à variável de processo. Então, se eu consigo soldar a minha peça uma configuração de junta a 1 metro por minuto, uma velocidade alta, o robô colaborativo a gente consegue repetir isso nas mesmas configurações de processo. Perfeito. Eu acho que a pergunta do Matheus, acho que você já respondeu, que é se utilizar uma programação já criada, é necessário confirmar pontos novamente. Uhum. Isso aí. Sim, tu pode utilizar pode e deve, né, utilizar o mesmo programa já criado anteriormente. O único ponto de atenção é ter a mesma referência física da peça em relação ao robô colaborativo. Isso facilita tu não precisar ajustar o programa, né? Então, se tu conseguir fazer uma referência física, um zero peça, um batente, tu vai conseguir usar o mesmo programa. Quanto ao tempo de ajuste, isso vai depender da tua expertise, da tua experiência e do nível de pontos, né? Mas tende a ser bem mais rápido aí que o industrial. E o Leonardo pergunta se o cobot já está em português, né? Sim, já está em português. O nosso software aí da Lincoln, o Cooper App, já é todo traduzido em português. Perfeito. Acho que é isso, Gustavo. Acabaram essas perguntas. Deixa eu ver. O René fez uma pergunta novamente. Em relação a Hyperfill, atinge velocidades superiores a 1 milímetro por minuto. Poderia ocorrer algum problema nesse caso? Atingimos em teste em conjunto com a Lincoln velocidades de até 1,6 e 1,8 milímetros por minuto. Eu acho que a pergunta aqui está relacionada à velocidade do colaborativo, né, em soldagem. Isso, René? Isso, com processo Hyperfill. Isso aí.
Sim, não tem problema, vai atingir essa velocidade do robô colaborativo igual. Consegue atingir essa velocidade de soldagem. O Anderson pergunta se o Cobalt tem a função Adapt to Weld para juntas com abertura desigual. Anderson, eu não lembro de cabeça essa função. É algum recurso específico de alguma marca? A Wolf tem essa função dos robôs ABB. Entendi. Isso nós vamos precisar investigar, ver se tem como nós trazer essa função para o robô colaborativo. Perfeito. Bom, acho que é isso. Encerraram essas perguntas. Como eu disse, o webinar vai ser disponibilizado na sequência, com certificado. Esse certificado vai ser enviado junto o contato do Gustavo, para quem tiver qualquer dúvida, quiser entender um pouco mais sobre os projetos da Lincoln com a PowerMig. E nos colocamos à disposição aí para futuros projetos, né, Gustavo? Perfeito. Se eu não for o responsável, eu vou direcionar algum colega aí, mas com certeza vão estar bem servidos aí do nosso time técnico e comercial. Perfeito, então. Muito obrigado, pessoal, para quem participou até agora. Obrigado a todos pela participação. Fiquem ligados aí nos próximos meses, a gente vai ter mais webinars com vários conteúdos, com as marcas dentro do Grupo Lincoln, e agradecemos a todos, estimamos um ótimo dia. Valeu, Gustavo. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.